Vamos falar de saúde agora? Você já leu o contrato do seu plano de saúde? Você já viu se ele prevê aumento da mensalidade por mudança de idade? É bom olhar isso porque o STJ reconheceu que o reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária do usuário é ilegal, se não tiver no contrato. Hoje o Bom Dia Paraíba vai falar sobre os direitos de quem tem plano de saúde. Quem vai tirar nossas dúvidas é Diogo Santos, ele que é especialista, advogado, que defende usuários contra abusos dos planos de saúde. Diogo, seja muito bem-vindo. Aqui é o Bom Dia Paraíba. Bom dia. Tenho muitas perguntas aqui, eu já vou aproveitar para responder logo ao pessoal de casa, tá, Diogo? Eu começo com a pergunta do Rodrigo Vasconcelos, que é do bairro do Geisel, aqui em João Pessoa. Ele quer saber, eu tenho um plano de saúde através de uma associação. Houve um aumento em outubro de 15% e agora estão falando em outro aumento de 40%. Isso é legal? Não. É possível. O reajuste anual, que é aquele que é praticado na data de aniversário do contrato, existe autorização apenas para uma prática de reajuste anual. Então, é um por ano. Se houve um em outubro, apenas em outubro do ano que vem pode haver um novo aumento. Então, e esse aumento ele é livre? Veja, tratando-se de um contrato coletivo por adesão, como intermediado por uma associação, então esse percentual é livremente negociado entre a operadora de plano de saúde e a pessoa jurídica intermediária. Justamente aí onde residem os maiores problemas dos usuários de plano de saúde coletivos, pois a desproporcionalidade entre essas empresas e a necessidade das pessoas se manterem vinculadas a um plano de saúde faz com que, na prática, as operadoras pratiquem reajustes muitas vezes extorsivos, que distorcem esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas que, de certa forma, autorizam que esses usuários busquem de medidas judiciais para restabelecer o valor da mensalidade a patamares de razoabilidade. Com relação a essa novidade do STJ, se eles estão tocando esse ponto, é porque eu imagino que há muitos abusos nesse sentido. Os planos costumam fazer mudanças que não estão previstas no contrato, de forma que as pessoas precisam ficar atentas ao contrato? Muitas vezes. O objeto do tema avaliado pela STJ foi o reajuste por deslocamento de faixa etária, que é aquele que é praticado na data de aniversário do usuário. Para o STJ, apesar de admitir que a possibilidade da prática deste reajuste, ele exige a presença de dois requisitos fundamentais. Primeiro, expressa a previsão contratual. O contrato tem que informar de maneira clara quais são as faixas etárias que provocarão os reajustes e quais os percentuais que vão ser utilizados quando essas faixas etárias forem alcançadas. E o segundo requisito é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esse reajuste não pode ser praticado de tal forma a expulsar o usuário dessa relação com a operadora de plano de saúde. Sempre que um desses dois requisitos não forem atendidos, o STJ reconheceu que a operadora de plano de saúde não pode se utilizar dessa sistemática de reajuste. Perfeito. Raquel de Campina quer saber, quando o plano é feito pela empresa, o funcionário tem como ter acesso ao contrato? Algo muito interessante, né? Às vezes o funcionário não fica nem sabendo. Deveria ter acesso. Tanto a empresa quanto a própria operadora de plano de saúde tem a obrigação de disponibilizar as condições gerais do contrato, até porque o usuário é o beneficiário final desta relação jurídica e ele precisa ter acesso a todas as informações relacionadas ao seu plano. Uma pessoa que não mandou identificação quer saber, existe um seguro de vida embutido em cada plano de saúde? Não. O que existe é que em alguns planos de saúde, principalmente planos mais antigos, existia o direito à remissão, que é quando o titular falecesse, os beneficiários desse plano poderiam se manter vinculados durante o período de 5 anos sem pagar mensalidade. Mas isso não está presente em todos os contratos de planos de saúde, apenas em alguns que ofereciam esse benefício. Para isso, o usuário precisa ler o contrato. Pode haver uma possibilidade de venda casada nesse caso ou não? Não, não se caracteriza pela venda casada, pois é uma característica específica do plano. Gilson de Mandacaru pergunta, quando o usuário morre, a família tem direito de receber um seguro? Bem, ela tem direito de se manter vinculada ao plano de saúde se o titular falecer. Os beneficiários, eles podem assumir a condição de titularidade do plano para se manter vinculada àquela operadora. Não se trata de um seguro, portanto, não se trata de um seguro. A Luzia de Bahia, uma pessoa idosa ou portadora de uma doença grave pode ser impedida de participar de um plano de saúde? De forma alguma. Existe uma expressa previsão no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Plano de Saúde que proíbe que as operadoras de plano de saúde pratiquem essa seleção adversa, a seleção de clientela. Então, os consumidores têm que ser tratados de maneira idônea, de maneira idêntica para aqueles consumidores que se encontram em mesma situação. Leilane, do bairro dos Ipês. Quando a gente vai preencher a ficha do plano, tem sempre aquela pergunta, alguma doença ou lesão pré-existente. O que é considerado uma doença pré-existente? Pergunto isso porque muitas vezes a pessoa pode ter a doença e não saber. Como é que funciona? Exatamente. As doenças ou lesões pré-existentes são aquelas que o usuário sabia ser portador no momento que contratou o plano ou que, alternativamente, a operadora de plano de saúde, através de um exame admissional, identificou no momento
momento da contratação. Se o usuário contrata um plano de saúde, não sabe ser portador da doença e a operadora falha ao não disponibilizar um exame admissional, então essa doença não pode ser considerada uma doença pré-existente. Marcos Roberto de Mangabeira, após o empregado ser demitido sem justa causa ou ter se aposentado, até quando ele pode reivindicar o seu direito de permanecer no plano de saúde coletivo? Bom, ele possui um prazo de 30 dias para exercer esse direito da manutenção do plano de saúde após o término do seu vínculo trabalhista. Para os funcionários demitidos sem justa causa que contribuíam para o seu plano, eles têm o direito de permanecer por 1/3 do tempo que contribuíram quando funcionários ativos. Para os aposentados, para cada ano de contribuição, tem direito de permanecer por mais um ano com o seu plano. Se ultrapassou o período de 10 anos de contribuição, ele tem o direito de se manter indefinidamente vinculado àquela operadora. Qual que é a principal reivindicação de usuários com relação ao plano de saúde? Bom, são vários temas que, infelizmente, acabam penalizando diversos usuários cotidianamente. Um dos principais problemas são os reajustes por deslocamento de faixa etária quando os usuários completam 59 anos de idade, como o STJ recentemente decidiu. Muitos desses reajustes não estão previstos no contrato, ou mesmo quando estão, surpreendem o usuário com reajuste de 70%, 100%, 130%, no momento em que eles mais vão precisar se utilizar desses planos de saúde. Esses reajustes, eles distorcem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, colocam o consumidor numa situação de desvantagem exagerada, representando uma ilegalidade que pode e deve ser afastada através de medidas judiciais. Quem precisar entrar com uma ação contra plano de saúde pode procurar um advogado particular, tem Ministério Público, tem Defensoria Pública, qual que é a melhor saída? Veja, o primeiro passo é procurar a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma entidade que representa os usuários e as operadoras, que fiscaliza, regulamenta e controla o setor e que pode proporcionar uma solução administrativa. Caso não tenha êxito, pode buscar medidas judiciais através dos órgãos especialistas em defesa do consumidor. Diogo, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos aqui, ajudar um pouquinho, né, os nossos telespectadores com informação, que é a nossa missão aqui, ajudar as pessoas que estão em casa. Bom trabalho. Feliz Muito obrigado, ano novo. eu que agradeço. Até a Feliz próxima. ano novo. Tchau, tchau.